Pais e irmãos, a gente vai iniciar agora os estudos sobre a grande tribulação, principalmente focado ali no texto em Mateus 24, também indo ali também falando no Apocalipse e outros temas relacionados. E a pergunta que eu faço de início é: poderia uma mulher gerar uma vida, gerar o seu filho, sem passar pelas dores do parto? E neste mesmo tema, poderia a igreja passar e chegar ao reino de Deus, em nossas vidas, no reino vindouro, sem passar por esse caminho estreito? Uma das perguntas, então, que vamos tentar responder está todo dentro desse contexto da grande tribulação. O que é, qual a verdade dessa grande tribulação? Então, vamos aqui primeiro a um texto em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas. Existem muitas fábulas, pessoas que estão entrando em coisas que não dignificam o nome do Senhor. Então, por isso eu falo até sobre a verdade da grande tribulação. O que significa isso? A gente vai para o texto agora no livro de Mateus, no capítulo 24. Selecionei apenas aqui alguns versos para a gente analisar, que estão relacionados à grande tribulação. Por exemplo, Mateus 24, no verso 3. Os discípulos perguntam então a Jesus, aqui no capítulo 3, quando serão essas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então tem duas coisas aqui. Quando serão essas coisas? Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém, ali nos tempos de Jesus. E a segunda coisa, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então todo o contexto de Mateus 24 está nessas duas coisas. Não apenas em uma, não apenas em outra. A gente vai discutir mais sobre isso também. Só uma nota que a melhor tradução não seria fim do mundo, mas fim de uma era ou consumação dos tempos ou de uma era. Isto faz uma diferença enorme. A partir do verso 5, muitos virão em meu nome, no caso Jesus, terão guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, mas todas essas coisas são os princípios das dores. O princípio das dores, como dores de parto. Verso 9, serão atormentados, mortos, odiados pelas nações por causa do meu nome. Muitos serão escandalizados, serão odiados, virão falsos profetas. A iniquidade se multiplicará, o amor se esfriará. A partir do verso 13, aquele que perseverar será salvo, e o evangelho será pregado em todas as nações. A partir do verso 15, quando vires a abominação da desolação falada pelo profeta Daniel no lugar santo, fuja, quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ai das grávidas que amamentam. A partir do verso 21, terá uma grande tribulação, uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Os dias serão abreviados por causa dos escolhidos e virão falsos cristos e profetas. A partir do verso 27, a gente vê que vem a vinda do Filho do Homem como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A partir do verso 29, depois da aflição, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, e no céu aparecerá o sinal do Filho do Homem. Importante a gente sempre se perguntar da onde Jesus tira suas palavras, especialmente falando aqui
de Mateus no capítulo 24. Que grande tribulação é essa? Estaria Jesus tendo uma revelação única ali que não advém da palavra de Deus ou do Antigo Testamento anterior a ele? Estaria Deus falando com ele algo que não está fundamentado ali no Antigo Testamento? Deus mudaria seus planos? A verdade é que não. E a gente tem que analisar esse texto de Mateus 24 e todo esse estudo do Apocalipse, e na verdade todos os estudos do Novo Testamento e do Antigo, e tentar entender da onde Jesus está tirando suas palavras. E é isso que a gente vai fazer aqui. Afinal, ele é a palavra, ele estava completamente sujeitado à vontade do Pai. O Pai era aquele que guiava-o. E o Pai não tinha mudado seus planos. Mas a gente vai ver as palavras de Jesus em Mateus 24 são todas baseadas em eventos do Antigo Testamento. Mas eu perguntaria também 3 coisas. Que às vezes a gente fala sobre a grande tribulação, mas não se pergunta estas coisas. Primeiro, qual o sentido e a finalidade da grande tribulação? Bastante importante, né? É apenas um conceito? A igreja deve apenas ter esse conhecimento ou é algo importante para nós? Na verdade, é algo importante para nós, como vamos ver. Número 2, é um evento futuro, um evento que já passou ou um evento que está acontecendo agora? Já sugeriria que tudo que a gente encontra na Bíblia está ligado a nossas vidas. A palavra de Deus ela é forte, muito forte. Mesmo que aconteceu ali, nos tempos de Jesus, a destruição do templo fala em tipologia de coisas que a igreja passaria nos nossos dias, antes de nós e no futuro também. E em terceiro, eu perguntaria o que nós temos a ver com isso, nós dos nossos dias, a igreja dos nossos dias. Então, para isso, vamos lá no monitor, vamos ver alguns detalhes importantes. Vamos analisar o texto de Mateus 24 com foco na grande tribulação. Aqui nos versos 2 e 3. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava falando com os discípulos sobre o templo. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. 2 coisas. O templo, que estava sendo falado por Jesus, e a vinda e o fim do mundo. As palavras de Jesus, então, elas se aplicam literalmente ao ano de 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. Com certeza, Mateus 24 tem todo aquele contexto dos romanos que iriam invadir depois o templo e Jerusalém, iriam destruir a cidade. A história conta que os cristãos, devido até esse capítulo 24 de Mateus, as palavras de Jesus, eles estavam advertidos sobre o que poderia acontecer. Então, literalmente, eles foram avisados, né, por Deus dessa forma. Eles entenderam quando Jerusalém começou a ficar sitiada. A história conta isso e os cristãos acabaram se salvando de toda aquela destruição porque eles entenderam as palavras de Jesus literalmente para eles. Mas isso é apenas parte da história. Hoje o templo é a igreja, é o alvo. As palavras de Jesus têm um significado profético imenso, as palavras de Jesus em Mateus 24. Não só ela se cumpriu ali, naqueles tempos de 70 depois de Cristo, como estas palavras se cumprem até nos dias de hoje com a igreja. Vamos continuar vendo. A gente vê aqui as palavras de Jesus. O Muro das Lamentações, como é ainda hoje, houve um cumprimento literal no ano de 70 depois de Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Ainda temos algumas pedras ali. É justamente o muro que os judeus oram. É parte que restou ali do templo. A gente vê que há uma profecia espiritual bem mais profunda. Se a gente ficar no literal, veremos apenas o cumprimento, muitas vezes, parcial das coisas. O que Jesus estava falando era bem mais profundo, que uma religião, que essas pedras que representavam aquilo, que representam muitas vezes pessoas crentes, não ficariam pedra sobre pedra. Basicamente, a profecia se cumpre com a destruição de uma religião, vamos dizer assim, que voltou a ser reconstruída. Ainda existem os judeus, é um projeto de Deus, eles têm a sua palavra, um dia vão reconhecer a Cristo, mas as palavras de Jesus se cumprem profeticamente ali. Agora, no contexto da grande tribulação, o texto de Mateus 24. Separei aqui alguns pedaços de Mateus 24 que a gente vai focar para entender e estudar a grande tribulação. Guerras, fomes, pestilências, terremotos. Princípio de dores. Tudo isso era o princípio de dores, como eu já falei, ligado ao parto de uma mulher, as dores de parto. Serão atormentados, basicamente atribulados, a tribulação, morte, odiados por causa do nome de Jesus. A ligação com o livro de Daniel, quando vires a abominação da desolação. Também mais, terá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aflição ou tribulação, na verdade, veja as 3 palavras aqui, na verdade é uma palavra apenas, é a palavra tribulação, que está ligado a essa outra palavra também, que é mais ligada a dores de parto. As 2 palavras, na verdade, estão ligadas ao parto, às dores do parto. Então, a grande aflição como nunca houve. Essa linguagem é bastante interessante, vamos falar mais sobre isso. Existe uma ligação muito forte aqui com o livro de Daniel e o livro do Êxodo, na saída do povo ali do Egito. Depois da aflição, da tribulação daqueles dias, que acontecerá? O sol escurecerá, lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus abaladas. Mais uma ligação com o livro de Êxodo, a saída do Egito, o sol escureceria, a lua não dará a sua luz. Na verdade, ali a escuridão, tudo ligado ali à escuridão, algumas pragas atingiram e causaram escuridão. A praga dos gafanhotos, como até já falei em um estudo separado antes. A própria praga onde viria a escuridão e a última praga que, na verdade, seria a meia-noite, a morte do primogênito. Todas essas 3 últimas pragas ligadas à escuridão. E ao final, anjos com clamor de trombeta ajuntarão os seus escolhidos. Vamos mais no profundo aqui desses versos, das dores do parto, da tribulação, aflição ou tribulação. O que tudo isso significa? Então a gente vai ligar aqui o princípio das dores com as dores do parto, como já foi falado. Atormentados, aflição, tribulação. Então essa palavra tribulação aqui no grego, ela aparece em todos esses versos, em outros também. Separei apenas aqui alguns. O que é bastante interessante, como aparece 3 vezes no próprio capítulo 24 de Mateus. Em Apocalipse aparece várias vezes, ligado à tribulação. No livro de João, 2 vezes. Vamos ver em detalhe esses 2 versos aqui de João. E em Tessalonicenses também, quando Paulo fala da tribulação, aquela igreja que estava passando por tribulações, e ele fala sobre a volta de Cristo também. É bastante interessante esse contexto. Que os versos 21 e 23 de João no capítulo 16.
Interessante porque Jesus passou por tribulações, e aqui é justamente o contexto onde ele fala isso claramente. Veja só a ligação com as dores do parto. Essa é a palavra aflição que aparece por 3 vezes aqui no capítulo 24 de Mateus. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição ou da tribulação. Pulando aqui para o verso 33. No mundo tereis aflições, novamente, a mesma palavra, ou tribulações, a mesma palavra ali de Mateus 24. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vê que Jesus é o exemplo, ele passa por tribulações. Essa tribulação que ele passou, ou estas tribulações que ele passou, nós, a igreja, também passamos. Continuamos com esse tema da tribulação em Mateus 24 e a ligação com as dores de parto. Veja a importância da língua hebraica. O Novo Testamento foi escrito no grego, apesar que todo o contexto ali bíblico que estava se passando naqueles dias, e nos dias de hoje ainda, a Bíblia, o Novo Testamento, tem uma ligação muito forte com o hebraico. Mas aqui no hebraico a gente vê algo bastante interessante. A palavra adversário está ligado a algo estreito, como se você estivesse confinado em um lugar estreito. Vemos que a mesma raiz, as 2 letras aqui, da palavra adversário, é a mesma raiz da palavra tribulação, que também está ligado a dores do parto. Que está ligado à adversidade, a cercar, sitiado, quando a cidade está sitiada, por exemplo. A raiz da palavra é a mesma, sendo diferente apenas aqui a letra final. E algo bastante interessante é a palavra Egito. Ali na palavra Egito está embutido ali a raiz da palavra tribulação e adversidade. Isso é bastante interessante. A gente continua só para ressaltar aqui a raiz da palavra, as 2 primeiras letras, e aqui no meio da palavra Egito, as 2 letras também. Isso é bastante interessante. Com a relação do Egito com tudo isso, a gente vai ver que as palavras de Jesus, muitas palavras que ele fala ali, são tópicos ligados à saída do povo do Egito. Jesus está falando de várias coisas. Claro, o livro de Daniel está no contexto e a saída do Egito também está no contexto. Por quê? A saída do Egito tudo baseava em um filho que precisava sair. Esse filho seria Israel. E foi assim que Deus falou a Moisés, em Êxodo, no capítulo 4, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu mataria teu filho, o teu primogênito. Basicamente são instruções de Deus para Moisés, para falar com Faraó. Tudo ali no Egito estava ligado a um filho. E vemos até que na última praga, na 10ª praga sobre o Egito, o que morreria? O primogênito. As palavras aqui que se cumpririam. Se Faraó não deixasse o filho primogênito de Deus, Israel, sair, o filho seria atingido. Então, saindo do Egito, é basicamente o nascimento de um filho. As dores de parto. Todo o contexto, a tribulação acontecendo ali no Egito. Era o início. Então a gente continua. A gente vê que até os judeus, eles ligam a saída do Egito, ali quando a última praga, onde colocaram o sangue nas vergas das portas. A saída, você vê aqui, não sei se dá para ver melhor ou bem, mas aqui na verdade eu coloquei no fundo como se fosse a barriga de uma mulher, que na verdade é o que eles dizem. Muitos dizem isso, que a saída do povo, você vê o sangue, é como se um filho estivesse nascendo ali, saindo pela porta, e mais
mais uma ligação com esse tópico de filho, de nascimento no Egito. A gente vê por todo o livro de Êxodo essa questão também. Mais uma vez, repetindo a questão dos judeus, a saída pela porta, o nascimento de um filho. Tem também a posição do cordeiro, quando Deus orienta ali em Êxodo, no capítulo 12, no verso 9. A posição ali do cordeiro lembra como se fosse a posição de um feto na barriga da mãe. Na verdade, os pés sobre a cabeça, meio que ali o texto fala no hebraico. A gente se pergunta, o Egito, qual a ligação do Egito com essas pragas? Por que as pragas atingiram o Egito? Então há algo bastante profundo ali a ser discutido e entendido. Todos nós sabemos a ligação da terra prometida, a terra de Israel, a terra boa, o que ela significa espiritualmente. É uma terra que mana leite e mel. Quando está livre dos inimigos, é ali a terra que significa a presença do Senhor com o crente. Então, entrar na terra prometida significa várias coisas. A presença do Senhor, um dia, essa presença completa, onde nosso corpo, nós será dada uma nova casa para habitarmos, não mais esse corpo feito do pó, mas uma terra, vamos dizer assim, um corpo glorificado que vamos receber, estaremos na presença do Senhor plena. O Egito é justamente o inverso disso. É o crente, é o homem fora da presença do Senhor, ou até o homem que está na presença do Senhor de uma certa forma, mas que não saiu completamente do mundo. É basicamente o mundo, como todos nós sabemos. E o que acontece? As pragas vêm para atingir aquela terra. Por quê? O Egito significa a escravidão, longe do Senhor, coisas que não são do Senhor, não são do reino do Senhor e precisam ser removidas. Então esse é o sentido das pragas atingindo o Egito. Muitas vezes, para que nós possamos realmente sair do mundo e retirar certas coisas de nossas vidas, o mundo precisa sair de nós e Deus vai fazendo esse trabalho. Ele vai atingindo certas áreas de nossas vidas. Isso acontece individualmente em nossas vidas, acontece coletivamente como igreja do Senhor também. Interessante que o Egito deveria ter permanecido nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque José, ali quando ele vai para o Egito, depois toda a sua família, Jacó, os filhos, eles reconheceram o agir de Deus em toda aquela fome que houve, operação do Senhor na vida de José. Mas o que aconteceu? O faraó veio, outro faraó, outro, e esqueceram tudo o que o Deus de Israel tinha operado ali. Já nos tempos da saída do Egito, era um faraó que não acreditava naquilo. Na verdade, ele queria destruir o povo de Deus. Então a ligação com o mundo, o Egito, idolatria, coisas do mundo que às vezes até se misturam com a religião. De volta aqui o texto de Mateus 24. Vamos ver todo o contexto do capítulo 24 de Mateus e o Egito. Ver fomes, pestilências, aflição, sol, a lua, a escuridão, algumas das pragas que aconteceria ali no Egito. As dores de parto aqui em Mateus 24, que já falamos, a aflição, a tribulação como nunca houve. Vamos voltar a isso. A aflição que o sol e a lua escurecerão. Então, o que significa essa questão das luminárias, do céu e a lua escurecer? Foi ali até uma das pragas no Egito. Liga tudo à criação. Criação, obra das mãos de Deus, e nós, os crentes, somos obras das mãos de Deus. Toda a criação ali no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, está tudo ligado a um trabalho que o Senhor faz conosco também. Falei bastante isso em alguns estudos sobre o livro de Gênesis. Vale realmente a pena olhar e estudar ali bem profundo. Então, as luminárias foram dadas no capítulo 1 de Gênesis como um governo,
como domínio sobre a noite e o dia. Para quê? Para sinais e tempos determinados. Era a separação do dia e da noite. Tudo fala profeticamente das nossas vidas, como nós devemos ser luz para esse mundo escuro. Então o homem é um ser celestial e ao mesmo tempo terreno, terra e céu. É o sopro de Deus, é o céu e o barro, a terra que formaram o homem. Então, coisas interessantes como a bênção de Abraão, se fala das estrelas, serão numerosos, a descendência como as estrelas. O sonho de José, ali o filho de Jacó, todo esse contexto também do Egito, da saída do Egito, ali no início ainda antes disso, todo o contexto do Egito. O sol, a lua, as estrelas foi o sonho dele. Ele falava tudo sobre o que ia acontecer ali na vida dele, mas falava de coisas proféticas lá na frente e até nos nossos dias também. Então a igreja foi dado esse governo, essa autoridade sobre este mundo. Aquela autoridade que foi dada a Adão tem sido dada à igreja. E vai ser dada completamente quando este reino de Deus realmente tomar conta da terra. Essa autoridade já existe, a autoridade que a gente tem que ter também sobre o nosso corpo, sobre esta terra, sobre este barro. A gente tem que ter autoridade e dominar sobre as coisas carnais deste mundo. Então, as pragas do Egito. Então, em algumas pragas houve a escuridão, ou estão ligadas à escuridão, pelo menos 3 pragas ligadas à escuridão, as últimas 3 pragas. Esse governo humano que deve, essas coisas carnais que devem ser destruídas em nossas vidas. Então, a antiga luz, vamos dizer que nem luz não era, deve sair para entrar uma nova luz. Muitas vezes a falsa luz da religião deve ser destruída. São vários significados nessa luz que deve... primeiro, ela deve se escurecer em nossas vidas para o dia do Senhor chegar e brilhar, né, grandemente. Então, apenas alguns exemplos e a ligação da palavra céu com a palavra fôlego, porque Adão foi criado com aquele fôlego de Deus. A ligação, a raiz da palavra fôlego, a raiz da palavra céus também. Então, na verdade, o fôlego era ali o sopro de Deus, era os céus, criação como os céus e a terra na vida de Adão, o primeiro homem. Então Isaías faz até essa ligação no capítulo 42, no verso 5, essa ligação poética. A poesia bíblica é bastante interessante porque ela liga palavras, ela liga conceitos, e aqui há uma ligação nesse verso dos céus e o fôlego. Quando a gente está lendo ali no original, a gente está vendo essa ligação. Então o livro de Isaías é um livro profundo. Eu falo também nesses estudos sobre Gênesis, o livro de Isaías é o livro dos céus e da terra. Ele já começa falando ali dos céus e da terra, dos céus e terras ali no contexto ali de Israel, a situação de Israel, que já não brilhava a sua luz. As pragas do Egito e a tribulação, essa ligação da terra e o homem formado do barro, as pragas atingindo ali uma terra no Egito. Então, as pragas atingem a terra do Egito, um filho precisa sair. Esse é o conceito, quando sairmos dessa terra, o Senhor quer e faz de tudo para que possamos sair, para que Faraó, este Faraó que às vezes está dentro de nós, possa entender que existe um Deus, uma terra, algo bem maior, para que sejamos realmente um filho, né, nas mãos de Deus. Então as leis de Moisés lá na frente, isso é bastante importante, elas também falam de pragas e pestes. Quando o povo de Deus se afastasse, e isso aconteceu profeticamente, isso aconteceu literalmente mais na frente na história do povo de Israel. Então é interessante, essas pragas que aconteceram no Egito são todas coisas que aconteceriam depois na vida de Israel, porque esse é o sentido, quando se sai da presença do Senhor, ou quando se tem coisas que o Senhor quer trabalhar, é dessa forma que Ele vai trabalhando. Ele vai nos fazendo perceber, né, o seu agir, nos fazendo entender certas coisas para que possamos sair do mundo completamente para a sua presença.